Olá pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Para quem já me conhece, com certeza deve lembrar que no meu antigo canal os vídeos eram somente de gameplay e unboxing. Mas agora eu decidi começar um novo canal focado na criação de projetos de Arduino e ESP de diversos tipos, seja Arduino Uno, Arduino Mega, ESP32 ou ESP8266. E basicamente, para projetos utilizando placas de Arduino e ESP, vamos utilizar apenas as linguagens de programação C++ e MicroPython. Lembrando que por mês só vai haver uma invenção, mas se o canal tiver grandes avanços, for bem avaliado e também e também tiver um grande número de visualizações, eu ganhar muitos inscritos, eu prometo que vai haver mais de uma invenção por mês. E também vale acrescentar que alguns projetos vão utilizar as duas linguagens de programação, mas também vai haver projetos que só vão utilizar uma única linguagem de programação, das duas que eu mencionei, C++ e MicroPython. E é claro, eu decidi que nesse canal nós vamos começar esse vídeo, ou melhor, o primeiro vídeo do canal, vamos começar com um projeto básico que muitos já fizeram, mas que vale a pena para começar bem o canal. E esse projeto nada mais é do que um servidor web ou um web server que monitora temperatura e umidade de um determinado local através do sensor de temperatura e umidade chamado DHT22. Lembrando que nesse primeiro projeto a placa que vamos usar nada mais é do que um ESP32 e é importante acrescentar que esse projeto vai utilizar as duas linguagens de programação e vai ter duas versões. Lembrando que alguns sensores e atuadores que serão mostrados nesse vídeo, nesse projeto, não são obrigatórios para determinada coisa. Mas, enfim, vem comigo que a gente vai começar mostrando primeiro as conexões que precisam ser feitas para o projeto funcionar corretamente. Vamos nessa! Então, pessoal, antes de fazermos as conexões entre os itens, para que o projeto possa funcionar de forma correta, em ambas as linguagens de programação MicroPython e C++, é obrigatório que para ambas as versões do projeto você compre os seguintes itens que eu vou dizer. Primeiro, você precisa comprar duas protoboards de 400 furos. Segundo, uma placa ESP32. Terceiro, um módulo DHT22. Quarto, um display OLED SSD1306 I2C das cores amarelo e azul. Quinto, 12 jumpers macho-macho e 7 jumpers fêmea-fêmea. E como último item para ambos os projetos, você precisa comprar um cabo micro USB para ligar o ESP32 no seu computador ou notebook. E para a segunda versão do projeto, você vai precisar comprar única e exclusivamente os seguintes itens. Primeiro, você vai precisar comprar mais 3 jumpers macho-macho. Segundo, um servomotor. Terceiro, 7 parafusos do tipo M3, sendo que desses 7, 4 deles são de 20 milímetros e 3 deles são de 8 milímetros. Lembrando que esses itens que eu mencionei que serão usados para a segunda versão do projeto vão ser justamente para fazer os encaixes na impressora 3D. Bem, agora que já foi dito todos os itens que você precisa comprar para colocar em prática o projeto, vamos agora então
mostrar as conexões que precisam ser feitas. Então, pessoal, como prometido, agora vamos mostrar as conexões que precisam ser feitas para que o projeto possa funcionar corretamente. Começando com o mais importante. Primeiro, aqui, como vocês podem ver, você precisa encaixar as duas protoboards que eu disse que era para comprar desse jeito. Em seguida, encaixar o ESP32 nas duas protoboards desse jeito. Lembrando que, nas duas protoboards, vai ter a mesma quantidade de pinos do ESP32, mas alguns com funções diferentes, ok? Agora, com relação ao ESP32, o próximo passo é, você precisa ver o pino 3.3 volts do ESP32, em seguida, utilizando um jumper macho-macho, você tem que conectar ele no polo positivo da protoboard do lado esquerdo. Em seguida, o GND, como vocês podem ver, você tem que conectar ele no polo negativo da protoboard do lado esquerdo. Claro, você pode fazer o mesmo, só que com a protoboard do lado direito, mas eu particularmente optei por fazer com a protoboard do lado esquerdo. Ok, agora vamos para o próximo item que precisa ser conectado no ESP32 e na protoboard. Agora que nós já conectamos as protoboards e o ESP32, vamos agora para a primeira conexão entre sensor, placa e protoboard. Lembrando que para essa conexão você vai precisar de 3 jumpers macho-macho e 3 jumpers fêmea-fêmea. E todos os 3 jumpers macho e 3 jumpers fêmea-fêmea, você vai precisar conectar eles desse jeito, ok? E vamos conectar primeiro o módulo sensor de temperatura e umidade DHT22. Começando primeiro pelo pino positivo do DHT22 ou o VCC do DHT22. Basicamente, você precisa conectá-lo no polo positivo da protoboard do lado esquerdo, ok? Agora o pino de saída, que é o pino do meio, que é por onde são enviadas as informações sobre a umidade e a temperatura de determinado local, você vai precisar conectar ele na protoboard do lado direito, no pino 27 ou D27 do ESP32. Ok? E o último, que é o pino negativo ou o GND do DHT22, você vai precisar, obviamente, conectá-lo na protoboard, ou melhor, no polo negativo da protoboard do lado esquerdo. Agora, vamos para a penúltima conexão que precisa ser feita para que o projeto possa funcionar de forma correta. Então, pessoal, indo agora para a penúltima conexão que precisa ser feita para que o projeto possa funcionar corretamente, basicamente você vai precisar de 4 jumpers macho-macho e 4 jumpers fêmea-fêmea. E o encaixe que vai ter que ser feito entre eles é basicamente o mesmo que foi mostrado na conexão anterior. E nessa conexão nós vamos conectar o display OLED SSD 306 e 2C das cores amarelo e azul. Eu tinha dito amarelo e azul no começo do vídeo porque quando ele é ligado, as cores dos caracteres, textos e figuras que são exibidos no display OLED
uma parte é da cor amarela e a outra parte é da cor azul. Bem, indo agora para a conexão, basicamente vamos ter que fazer da seguinte maneira. O GND, o pino GND do display OLED, você vai ter que ligá-lo, obviamente, no polo negativo da protoboard do lado esquerdo, ok? E o VDD, que tem exatamente a mesma função que um pino chamado VCC, você, obviamente, vai precisar ligar ele no polo positivo da protoboard do lado esquerdo. E esses dois últimos pinos aqui, o SCK e o SDA, você vai precisar ligar eles na protoboard do lado esquerdo e nos pinos 22 e 21 do ESP32. Lembrando que, como ele é I2C, e todo display que for I2C, num ESP32, o SCK ou SCL, porque existem versões que você compra que ao invés de vir com as letras SCK, vem com as letras SCL. Mas o SCK, você precisa, no ESP32, sempre ligar ele no pino 22 do ESP32 ou D22 e na protoboard do lado esquerdo. E o último, que é o SDA, você sempre vai precisar ligar ele no pino D21 do ESP32 e na protoboard do lado esquerdo. Ok? Tendo terminado essa parte, vamos agora para a última conexão. Mas só um aviso, essa última conexão não é obrigatória, pois a primeira versão do projeto já está concluída. E a última conexão que será feita, basicamente, é somente por caso de você ter uma impressora 3D e querer utilizar ela para a segunda versão do projeto, ok? Mas vamos mostrar a última conexão e para a segunda versão do projeto. Então, pessoal, agora que nós já chegamos na última conexão do projeto, que também é uma conexão não obrigatória, é só para a segunda versão do projeto, pois a primeira já está concluída e na hora de baixar os códigos vai funcionar perfeitamente. E mais uma vez eu digo, essa segunda versão é somente para o caso de você ter uma impressora 3D e querer utilizar ela. Bem, vamos lá. Basicamente, para fazer a conexão, você vai precisar exatamente de 3 jumpers macho-macho, certo? E um servo motor. Então vamos lá. Basicamente, você vai conectar o pino marrom ou pino GND do servo motor no polo negativo da protoboard do lado esquerdo. E o pino vermelho ou o pino VCC do servomotor, você vai precisar conectar ele na protoboard do lado direito e no pino do ESP32 que tem dizendo VIN. Por fim, o pino laranja do servomotor,
você vai precisar conectar ele na protoboard do lado esquerdo e no pino 18 ou D18 do ESP32, como vocês podem ver. E assim encerramos as conexões que precisam ser feitas para que as duas versões possam funcionar corretamente. Mas só relembrando, todas as duas versões do projeto vão utilizar o DHT22, o Display OLED SSD 306, mas a segunda, e somente a segunda, vai usar o servomotor, ok? Agora vamos mostrar algumas peças que eu criei na impressora 3D para poder montar a versão 2 do projeto. Como podem ver, pessoal, aqui estão as 3 peças que foram criadas na impressora 3D para poder encaixar os itens que eu mostrei. E como eu havia dito no início do vídeo, para que esse encaixe possa acontecer para alguns itens, você vai precisar exatamente de 7 parafusos do tipo M3. E desses 7 parafusos, 4 deles tem que ter 20 milímetros de altura e serão utilizados nas diagonais das peças, como podem ver. E os outros 3 parafusos M3, eu havia dito no vídeo que eles tinham que ter 8 milímetros, mas eu tinha cometido engano. Na verdade, eles têm que ter 12, e eles serão usados aqui. Como podem ver, para encaixar o DHT22, e você também tem que usar uma porca, certo? E os outros 2 parafusos M3, você vai usar aqui, para poder encaixar o servomotor em uma das peças. E para quem tiver dúvida sobre em qual impressora 3D eu utilizei, bem, é uma impressora 3D modelo Adventure 4 da marca FlashForge, ok? Ah, e mais uma coisa, essa abertura aqui serve justamente para você poder conectar a entrada micro USB do ESP32 no seu computador ou notebook. E aqui está o display OLED SSD 306 e 2C. Basicamente, você não vai utilizar nenhuma abertura nas diagonais. Antes de fechar a peça de baixo, você vai precisar utilizar Super Bonder nas bordas e na parte de trás do display OLED SSD 306 para poder fixar ele na peça de baixo, ok? Ah, e um pequeno aviso, com relação às protoboard, as duas protoboards, elas possuem um fixador, certo? E esse fixador, ele tem proteção, certo? E quando você vê que está tudo ok, tiver feito as conexões e encaixado os itens corretamente, você tem que tirar essa proteção aqui dos fixadores e pressionar com força para poder colar as protoboards na parte de baixo da peça de baixo. Bom, agora que nós já concluímos, vamos agora baixar os códigos. Então, pessoal, agora que vocês já fizeram as conexões que eu mostrei que era para fazer anteriormente, vamos agora baixar o código no ESP32. Lembrando que vamos começar primeiro mostrando como se baixa o ESP32 na versão 1 utilizando MicroPython, ok? Só lembrando, como
algo obrigatório você tem que ter instalado no seu computador. Essa ideia aqui é o PyCraft, ok? E para usar o ESP32 você tem que ter esse firmware aqui para poder apagar e atualizar a memória do ESP32 e você inserir novos códigos nele, ok? Então vamos começar. Você vem aqui em Burn Firmware, seleciona aqui a borda ESP32 e configura o resto desse jeito aqui que eu estou mostrando. Ah, é só para só avisando, como eu já testei outras vezes, eu tenho decorado qual é a porta, qual porta serial em que ele está, ok? Aí você deixa desse jeito, vem aqui em Users e pega o link do firmware para poder apagar e atualizar a memória do ESP32 para você baixar novos códigos nele, ok? Então vamos lá. Bem, como de vez em quando costuma demorar um pouco, eu vou fazer um corte no vídeo e já volto depois que terminar de atualizar e apagar a memória do ESP32, ok? Daqui a pouco eu volto. Então, agora que a memória do ESP32 já foi atualizada e apagada, vamos então para os códigos que você precisa instalar na versão 1 do projeto que vai utilizar MicroPython, ok? Vamos lá. Primeiramente, antes de baixar, você sempre tem que vir primeiro em Tools e selecionar a porta serial em que o ESP32 está conectado no seu computador ou notebook, ok? Lembrando que para confirmar que você conseguiu acessar o ESP32 através da porta serial, sempre tem que ter esse device aqui, com essa setinha, e tem que exibir essas três setas aqui embaixo, confirmando que você está conectado no ESP32, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente vai baixar esse SSD 306.py, que nada mais é do que a biblioteca que permite fazer funcionar o display OLED SSD 306 e 2C que eu tinha mostrado no início do vídeo, ok? Pois bem, acontece que quando você baixa o Python no seu computador ou notebook, é comum que algumas bibliotecas não sejam incluídas. Aí você tem que instalar algumas através do prompt de comando do seu computador ou notebook, ou então buscar a biblioteca salva em algum site, principalmente se for o GitHub, por exemplo. Então vamos lá, vamos baixar esse SSD 306.py primeiro. Bom, como podem ver, o download foi concluído e ele já está aqui no ESP32, ok? Agora vamos para o DHT22 webserver.txt. Pô, como vocês podem ver, nesse arquivo foi utilizado as linguagens HTML, CSS e JavaScript. Pois bem, acontece que todas as vezes em que eu criei um arquivo em formato HTML na Ideal PyCraft, não funcionava. Aí eu tive que improvisar criando o arquivo TXT. E não tem o menor problema, porque na hora dele ser utilizado para a criação do web server, todas as linhas de comando, caracteres e tags são reconhecidas em formato HTML, JavaScript ou CSS, ok? Então vamos lá, vamos baixar ele agora. Então, como você pode ver, o download foi concluído, mas, diferente do outro arquivo SSD 306.py, não foi exibido essas três setas após a conclusão do download. Então, para esse caso, você tem que apertar Stop, ok? Pronto, agora está certo. Então vamos agora para o último código-fonte e o último arquivo. Nós vamos usar o boot.py. E como você pode notar, é um arquivo que eu não criei. Acontece que o boot.py é inserido no ESP32 toda vez que você atualiza e apaga a memória dele. E também todo o código-fonte que é baixado nele fica executando de forma repetida. Lembrando também que para que possa executar de forma repetida, não basta só baixar um código-fonte no boot.py. Você também tem que colocar nesse código um loop, como nesse arquivo aqui que é o
como nesse código aqui, que é o código que a gente vai usar, ok? Pois bem, vamos lá explicar só o necessário. Aqui é muito importante na parte de estação connect. Lembrando que você tem que ter todas essas funções que estão dentro do código para funcionar de forma correta. E aqui em estação connect, nesse primeiro campo aqui, você tem que informar o nome da rede e aqui, nesse segundo campo, a senha da rede, ok? E aqui, nessas linhas de comando, o display OLED SSD 306 e 2C vai exibir o valor, ou melhor, o endereço de IP utilizado para se conectar ao web server. E aqui também vai exibir esse mesmo endereço de IP, ok? E aqui são as funções que são usadas no sensor DHT22 para poder exibir os valores da temperatura e da umidade. E aqui, na parte de requisição, será enviado para o web server ou servidor web os valores da temperatura e da umidade, ok? E aqui, no display OLED SSD 306, será exibido todos os valores da temperatura e da umidade, ok? Lembrando também que... só um minuto. Lembrando também que, infelizmente, eu tentei, mas a única coisa que eu consegui fazer foi colocar o display OLED para exibir os valores da temperatura e da umidade somente quando alguém está conectado no servidor web, ok? Então vamos copiar esse código e colar ele no arquivo boot.py, para que ele possa ser executado de forma repetida, ok? Então vamos lá. Pronto, deu certo e aqui ele já exibiu, como vocês podem ver, o endereço de IP usado para se conectar ao web server. Aí depois basta só você usar esse endereço de IP para se conectar no web server através de um determinado navegador. Você pode escolher que funciona tanto no Mozilla Firefox quanto no Google e no Edge. Funciona até mesmo se você se conectar através do celular. E só um pequeno aviso, como a gente está usando MicroPython, se mais de uma pessoa decide se conectar no web server, basicamente vai haver problema, porque toda pessoa que se conecta no web server após a primeira também consegue receber informações da temperatura e da umidade, mas acaba tendo que esperar um período de tempo maior do que a primeira pessoa, ok? Então vamos lá, vamos ver se está funcionando. Espera aí, aqui às vezes dá uns probleminhas. Vamos digitar mesmo. E eu particularmente resolvi escolher o Edge para testar, ok? Então vamos ver se está funcionando. Aê, como vocês podem ver, funcionando normalmente o servidor web, ok? E só lembrando, para quem quiser converter, eu coloquei aqui um código que pode converter o que está em grau Celsius para Fahrenheit ou Kelvin. Vamos lá testar isso. Vocês podem ver, conseguiu converter para Fahrenheit e Kelvin o valor da temperatura, ok? Agora vamos ver se consegue converter para Kelvin. Ok? Confirmado. Agora vamos voltar para graus Celsius. Funcionando normalmente. Agora só lembrando, galera, um pequeno aviso. Caso você tenha fechado a página do web server e decida abrir ela novamente, lembre-se que na segunda vez, às vezes, pode ficar um pouco lento, certo? Na segunda vez que você tenta abrir, pode demorar um pouco mais, pode ficar lento e às vezes pode até dar problema. Mas relaxa, porque ao longo dos meses eu também vou atualizar alguns códigos e colocar algumas melhorias nele para evitar que ocorra um determinado tipo de problema. Mas enfim, tendo em vista que agora a gente concluiu a versão 1 feita em MicroPython, vamos agora para a versão 1 feita em C++, utilizando a IDE Arduino, ok? Vamos lá. Então, agora que nós já concluímos e testamos a versão 1 feita em MicroPython, vamos agora para a versão feita em C++, utilizando a IDE do Arduino,
que você tem que ter instalada no seu computador ou notebook, ok? E só avisando, basicamente vai funcionar do mesmo jeito. O que muda são os comandos, as linhas de código, do jeito como são escritas e é claro, o jeito como a informação é enviada para o código do servidor web. E o que muda também é que não vamos baixar os códigos de forma separada. Basicamente, os códigos em HTML, CSS e JavaScript, é possível incluir eles desse jeito aqui, como vocês podem ver, e dentro do próprio código de C++. E aqui, basicamente, você vai precisar dizer, ou melhor, digitar o nome da rede e aqui a senha da rede. Lembrando rapidamente que para que você não vá no automático utilizar a sua rede para criar um servidor web e depois acessar ele por meio de um navegador, em qualquer dispositivo que seja, você tem que lembrar que os únicos modelos do ESP32 que são vendidos atualmente só conseguem localizar e se conectar para criar um web server redes que estão na frequência de 2.4 GHz. Mais recentemente foi anunciado que a próxima geração vai poder se conectar e localizar redes na frequência 5 GHz, mas atualmente os únicos modelos de ESP32 que são vendidos só funciona na rede de 2.4 GHz, ok? Então vamos lá. E aqui você tem que dizer em qual pino está conectado o DHT22, ok? E aqui dizer qual é o DHT, porque também existe o DHT11, ok? E aqui está, como vocês podem ver, o código que utiliza as linguagens CSS, JavaScript e HTML para criar um web server, certo? Então tá. E no display OLED SSD 306 e 2C vai ser exibido os valores da temperatura e da umidade, como eu mostrei no código em MicroPython, mas diferente do que eu mostrei em MicroPython, você não precisa estar conectado no web server para exibir os valores da temperatura e da umidade no display OLED SSD 306 e 2C, pois mesmo você não estando conectado, ele exibe mesmo assim, ok? E aqui vai exibir o endereço de IP para a gente se conectar, ok? Então vamos lá. É muito simples. Basicamente você tem que vir aqui em Tools, selecionar a porta serial do ESP32 e aqui em Board selecionar qual é o ESP32 que você vai utilizar para baixar o código fonte, ok? E aqui eu utilizei esse daqui. Então tá, vamos lá. Aí, logo após isso, basta você primeiro verificar se está tudo ok, se não houve nenhum erro no código. Ou melhor, você vai compilar primeiro e verificar se o código está ok, se não houve nenhum erro. Ok? Claro, não se preocupe, às vezes costuma demorar, etc, etc. E por conta disso, eu vou fazer um corte no vídeo e já volto, ok? Pronto, o código já foi verificado e está tudo ok. Agora, vamos baixar esse código no ESP32 para ver se funciona. Então vamos lá. Basta você clicar em Upload e ele baixa o código em questão de segundos e às vezes até minutos.
Pronto, tá começando a fazer o download, tem que esperar até chegar em 100%, ok? Pronto, download concluído, ok? Claro, é comum que às vezes haja alguns problemas no monitor serial, tal, e às vezes ele não exibe o endereço de IP que você tem que se conectar para poder criar o servidor web, ok? Mas mesmo assim, eu resolvi que também vou colocar para exibir no display SSD 306. Quer dizer, no display SSD 306 e 2C. Como vocês podem ver, claro, a imagem não está muito boa, mas na parte de cima, na parte amarela, ele exibe o endereço de IP. E basicamente, o endereço de IP é o mesmo que foi utilizado em MicroPython 192.168.0.59. Vamos ver se está funcionando. Aqui, como podem ver, está funcionando. Claro, eu tive que mudar algumas configurações, porque eu estava tendo alguns problemas para converter de graus Celsius para Fahrenheit ou Kelvin. Mas na parte de C++ eu consegui mudar algumas coisas para poder exibir o valor da temperatura em graus Fahrenheit, Kelvin ou Celsius. Vamos lá, e ele converteu normalmente, ok? Agora vamos ver em Kelvin, converteu. Perfeito. E é claro, como eu disse, no display OLED SSD 306 e 2C, basicamente ele consegue atualizar os valores da temperatura e da umidade sem a necessidade, ou melhor, sem precisar estar conectado a um web server, ok? Bom, então é basicamente isso. Agora que nós já terminamos a versão 1, tanto em C++ quanto em MicroPython, vamos agora para a versão 2 do projeto em MicroPython e C++, ok? Então, pessoal, agora que já concluímos a versão 1 do projeto feito em C++ e MicroPython, vamos agora para a versão 2 do projeto feito em MicroPython e C++. E vamos começar com MicroPython, ok? Então, basicamente, você vai fazer o mesmo processo que eu havia mostrado no início do vídeo. Clicar em Burn Firmware, em seguida selecionar a porta serial em que o ESP32 está conectado, ok? E depois baixar esses códigos aqui no ESP32, ok? E são os mesmos, esses dois aqui, não muda nada, ok? E é claro, na versão 2, como eu havia dito no começo do vídeo, basicamente será utilizado um servomotor que serve justamente para medir a temperatura, quer dizer, para mover o DHT22 para que ele possa medir temperatura e umidade em diferentes ângulos e diferentes lados, ok? Ah, e só avisando, logo após você ter terminado de baixar quer dizer, o código no arquivo boot, lembre-se do seguinte, como ele está usando um servomotor, lembre-se de que você não pode iniciar o servidor web com o ESP32 ligado na entrada USB de seu computador ou notebook. Pois bem, como ele tem um servomotor, ao iniciar o web server, começa a mover o servomotor e isso, ligado na entrada USB, pode gerar problemas na tensão e na corrente que ficam conectando, quer dizer, desconectando e reconectando o ESP32 na entrada USB de seu computador ou notebook. Portanto, lembre-se de que ao terminar de fazer o download da versão 2 do projeto, desconecte da entrada USB o ESP32 de seu computador ou notebook. Em seguida, você vai precisar ligar ele numa fonte AC/DC bivolt com
saída 5 volts e 3 amperes, ok? E vai funcionar normalmente, ok? Então vamos lá. Terminar de baixar o último código no arquivo boot, ok? Aqui, como podem ver, já iniciou e mostrou o endereço de IP, ok? Mas como eu disse, como ele utiliza um servomotor, não pode iniciar o web server com o servomotor ligado na entrada USB. Pois bem, eu vou agora mesmo conectar o ESP32 numa fonte ACDC e já já eu volto mostrando a versão 2 do projeto funcionando normalmente, ok? Até daqui a pouco. Bom, então, pessoal, voltei. Agora, finalmente vamos fazer o teste da versão 2 do projeto instalado em MicroPython, ok? E como eu já havia dito, basicamente você precisa ter uma impressora 3D para imprimir todas essas peças aqui que eu estou mostrando e um servomotor para a segunda versão do projeto para ele poder girar em diferentes de um lado para o outro para poder o DHT22 medir temperatura e umidade em diferentes lados e diferentes ângulos, ok? Agora vamos ligar a fonte para poder testar o servidor web da segunda versão do projeto, ok? Vamos lá. Aqui, como podem ver, bom, a imagem está embaçada, mas já podemos utilizar o endereço de IP 192.168.0.58 para testar o servidor web, ok? Vamos lá. E como podem ver, funcionando normalmente. E o código é basicamente o mesmo. Você pode ver a temperatura em graus Celsius, Fahrenheit, ou até em Kelvin, se você preferir, tal e tal. E é claro, eu tentei colocar um botão para poder ligar e desligar o servomotor, mas infelizmente só ficou dando problema toda vez que eu tentei. Mas enfim, é basicamente isso, a versão 2 do projeto, feita em MicroPython e utilizando um servomotor, ok? E mais uma vez, outra coisa que também foi utilizada é que aqui no display OLED SSD 306 ele exibe temperatura e umidade do DHT22 toda vez que alguém está ligado, ou melhor, conectado no servidor web, ok? Agora que nós já terminamos o teste na versão 2 do projeto feito em MicroPython, vamos agora para a versão 2 do projeto feito em C++, ok? Até daqui a pouco. Então, pessoal, agora vamos para a versão 2 do projeto feito em C++. Bem, basicamente tem algumas das mesmas coisas, como linhas de código e comandos que foram utilizados na versão 1 do projeto feito em C++, ok? Sendo que, nesse caso, vamos utilizar o servomotor e eu adicionei um botão para você poder desligar e religar o servomotor na versão 2, ok? Eu até tentei usar isso na versão 2 do MicroPython, mas, como eu já disse, ficou dando problema e eu decidi que o servomotor só será iniciado quando a pessoa estiver conectada no web server utilizando o MicroPython, mas na versão 2 de C++, você pode ligar ou desligar o servomotor quando você quiser, ok? Então vamos lá. Basicamente você vai ter que fazer o mesmo processo que eu já havia mostrado anteriormente, ok? Vem aqui em Tools, seleciona a porta e qual a placa do ESP32 que você vai utilizar, ok? Então vamos lá. E é claro, como eu tinha mostrado no começo, você verifica compilando o código para ver se está ok, e eu já verifiquei e está ok, ok? Então, vamos dar upload, ok?
Claro, às vezes pode demorar um pouco. Se demorar, eu faço um corte no vídeo, ok? Mas vamos aguardar, ok? Pra ver se daqui a pouco ele termina de compilar o sketch, ok? Bom, então, galera. Finalmente o download foi concluído, ou melhor dizendo, o upload foi concluído e agora podemos testar o servidor web. E só lembrando, quando você utiliza o MageMaster 32 e decide testar ele nas duas linguagens MicroPython e é claro, C++, ao criar um web server, o endereço de IP para acessar o web server vai continuar sendo o mesmo, ok? E mais uma vez relembrando, após você ter terminado de baixar o, o código da versão 2 que utiliza um servomotor e as peças na impressora 3D, lembre-se sempre de desconectar o ESP32 do seu computador ou notebook e conectá-lo numa fonte ACDC, para que não haja problemas na tensão e na corrente, ok? Lembrando também que o projeto feito na versão 1, você também pode, apesar de não ser algo obrigatório, você também pode ligar a versão 1 do projeto numa fonte ACDC, ok? Só que no caso da versão 2 é obrigatório que você ligue numa fonte ACDC, ok? Então vamos lá, vamos testar o servidor web. E é claro, eu adicionei aqui esse botão para poder ligar e desligar o servomotor para que ele possa medir a temperatura, fazer o DHT22 girar e medir a temperatura e a umidade em diferentes lados e em diferentes ângulos, ok? E é claro, da mesma forma que foi mostrado na versão 1, você pode converter para Celsius, Fahrenheit ou até mesmo Kelvin, por exemplo. E aí, claro, eu tentei colocar esse mesmo botão no MicroPython para poder ligar e desligar o servomotor, mas ficou dando muito problema e eu não consegui colocar. Mas eu testei em C++ e funciona. Vamos confirmar isso. E é claro, o fato de o servomotor estar ligado ou desligado não impede o servidor web de atualizar quer dizer, os valores da temperatura e da umidade, ok? Mas às vezes pode ser que às vezes ocorram alguns problemas no ESP32 que faz com que ele ligue e desligue mesmo estando ligado numa fonte, ok? Mas depois de um tempo ele volta a atualizar normalmente. Agora vamos testar de novo. Ok, funcionando normalmente. Agora vamos desligar o servomotor. Ok, desligado. E como eu disse, o fato de o servomotor estar ligado ou desligado não impede o servidor web de atualizar os valores da temperatura e da umidade. E é isso basicamente. Concluímos as duas versões feitas nas linguagens MicroPython e C++. Ok? Bom, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá o seu like, se inscreve no canal, que eu prometo que vai haver muito mais do que só um simples projeto que consiste em criar um servidor web para monitorar a temperatura e umidade de determinado local, ok? E é claro, para quem está afim de saber, no próximo mês o projeto vai ser um mini ar-condicionado controlado por meio de um web server, ok? Vai ter todo um tutorial explicando como funciona, como deve ser feito, etc, etc. E é claro, caso eu tenha esquecido de falar alguma coisa no vídeo ou alguma coisa não tenha ficado muito clara, eu vou deixar um link aí na descrição com um arquivo PDF que explica com mais detalhes algumas coisas que ficaram faltando no vídeo, ok? E também um link que contém o código-fonte, ou melhor, todos os códigos-fonte que foram utilizados em ambas as versões do projeto, a 1 e a 2 de C++ e MicroPython, ok?
E quem quiser, sim, me segue nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Só lembrando, por mês, só um projeto, mas se o canal for avançando e eu conseguir arranjar tempo, prometo que vai ver mais de uma invenção por mês e de forma bem organizada, ok? Muito obrigado e até a próxima.